A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, pré-adolescente. É uma alegria estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A penúltima aula do trimestre. A nossa aula de hoje tem por tema o Consolador. Hoje nós falaremos a respeito do Espírito Santo de Deus. Ok? E o nosso texto base, o nosso texto bíblico principal se encontra no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16. Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu os convido a orar junto comigo. Vamos orar, queridos, queridas. Feche seus olhos. Pai eterno, Pai bendito, nos ajuda, Senhor, nesta aula. Nos revela, Senhor, os mistérios do Teu coração. Ó Deus, nos revela a pessoa, a obra do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao texto do Evangelho de João, primeiramente no capítulo 14. João 14, 16 e 26. 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, queridos, queridas, o nosso tema hoje é o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? Nos diz assim um comentarista: o Espírito Santo é Deus. Ele é chamado por muitos nomes na Bíblia, tais como Espírito da Verdade, Consolador, Auxiliador, Espírito de vida. Ele não tem forma, ele não tem corpo, ele não é uma força ou uma energia. E então, a nossa revista passa a explorar algumas características do Espírito Santo. E vamos juntos meditar sobre cada uma delas. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele tem conhecimento. Ele tem vontade. Ele tem sentimentos. Ele se alegra. Ele se entristece. Ele pensa. Ele foi enviado pelo Pai com uma missão, na condição de pessoa, para interagir conosco, que também somos pessoas. O Espírito Santo, ele realiza atividades. Ele fala, ele ensina, ele orienta, ele escolhe pessoas para determinadas funções. Ele distribui determinados dons. Várias são as atividades, são as funções do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele compõe, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele realiza obras divinas, porque ele é Deus. Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo é Deus. O nosso Deus, em essência, é um Deus único,
em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo operou na criação do universo, na criação da Terra. O Espírito Santo opera na salvação. Ele opera, ele trabalha em atividades próprias de Deus, porque Ele é Deus. Amém? Muito bem. Vamos agora meditar, estudar a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento? Veja bem, o Espírito Santo é descrito no Antigo Testamento operando, por exemplo, na criação. Lá no início da Bíblia, em Gênesis, a palavra nos diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas quando a terra estava sendo formada. Também a Bíblia, em Gênesis, nos diz que Deus soprou um fôlego de vida, o Espírito, sobre o homem, nas narinas do homem. A palavra ali, no hebraico, é ruá, é espírito, é sopro. O Espírito atuou na criação. O Espírito, e também, queridos, atuou de forma especial na capacitação de líderes políticos, de líderes religiosos, de profetas, de sacerdotes. Por exemplo, nós podemos lembrar de Moisés, o grande libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Deus concedeu a Moisés a autoridade, Deus concedeu a Moisés o poder de operar maravilhas. Deus concedeu a Moisés palavras proféticas. Ainda podemos lembrar de Sansão. O Espírito Santo de Deus veio sobre Sansão e concedeu a Sansão o quê? Vocês lembram qual foi o dom especial que o Espírito Santo concedeu a Sansão? A força. Exatamente, a força. Sansão era um homem muito forte. E através dessa força, Deus operou maravilhas no meio do povo de Israel. Deus também, o Espírito Santo também capacitou de maneira especial os reis. Então ele concedeu uma espécie de liderança política, de liderança para conduzir o povo de Deus. Era o Espírito Santo quem capacitava. Capacitou Saul, capacitou Davi, que vocês conhecem tão bem. Deu coragem a Davi, deu força, deu comunhão. Davi, inclusive, é um dos autores da Bíblia Sagrada. Ele escreveu vários salmos inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Davi venceu Golias. Vocês conhecem a história. Davi foi um grande guerreiro, um grande rei, usado pelo Espírito Santo de Deus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Ainda, nós podemos lembrar de outras pessoas que foram especialmente ungidas pelo Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Os sacerdotes, os profetas. Quantas coisas maravilhosas o Espírito Santo fez através desses homens. Podemos lembrar aqui de Elias. Elias falou que não ia chover, não choveu. Elias falou que ia chover, choveu. Elias foi um homem muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Profetizou coisas fantásticas e o Espírito Santo de Deus falava com ele. Dirigia a palavra a Elias. Samuel, desde pequeno, ouviu o Espírito Santo de Deus. Foi usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma mensagem profética. E tantos outros profetas, que nós conhecemos muito bem a história. Meus queridos,
E o Espírito Santo no Novo Testamento? No Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus também operou de forma gloriosa, primeiramente na vida de Jesus. A concepção de Jesus no ventre de Maria foi operada pelo Espírito Santo de Deus. No batismo de Jesus, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele na forma de pomba. A vida do Senhor Jesus, toda ela foi conduzida na unção do Espírito. E o Senhor Jesus, que prometeu que o Espírito Santo viria para a igreja, nós acabamos de ler no nosso texto principal, o Senhor Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja. Quando ele foi crucificado, ressuscitado e depois subiu aos céus em glória, de lá dos céus ele enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Nós conhecemos a história. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no cenáculo orando e de repente ouviu-se um barulho como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e viu-se línguas de fogo sobre cada um dos discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a glorificar a Deus, passaram a falar em línguas diferentes. Vários judeus que estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes, de diversos lugares, que falavam línguas diferentes, ouviram os discípulos adorar a Deus, cada um em sua própria língua. Foi algo poderoso. Naquele dia, milhares de pessoas aceitaram o Senhor Jesus como o Messias, como o Salvador de suas vidas. O Espírito Santo de Deus, portanto, operou assim no Novo Testamento. E qual é a missão? Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é trazer salvação. É Ele, nós vimos na leitura, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que traz para a vida do homem a redenção que o Senhor Jesus operou na cruz do Calvário. É Ele que aplica, é o Espírito Santo que aplica a salvação, a redenção sobre as nossas vidas. É Ele que nos convence do nosso pecado. É Ele que nos concede a fé para acreditarmos, para crermos, para confiarmos no Senhor. Não é maravilhoso isso, queridos? A missão do Espírito Santo é belíssima. É belíssima. Outra missão do Espírito Santo, a transformação do caráter. Uma vez operada a salvação, ele convenceu do pecado, da justiça, do juízo, concedeu fé, a pessoa reconheceu o seu erro, olhou para o Senhor Jesus, creu, acreditou, confiou nele como seu Salvador e ali ela foi salva. A partir daquele momento, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquela pessoa, no caráter daquela pessoa, fazendo com que ela se transforme, se torne cada dia mais parecida com o Senhor Jesus, semelhante ao Senhor Jesus. É essa a continuação do trabalho do Espírito Santo. Ele vai trabalhar em nós para que nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Isso é fantástico, porque aí nós sim seremos verdadeiros cristãos, outros Cristos. Não é isso, meus queridos? É fantástica a missão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também tem por missão capacitar a igreja a cumprir a função da igreja na terra, que é conduzir, levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possível, levar a mensagem do Evangelho. E para isso a igreja precisa ser capacitada, ungida pelo Espírito Santo de Deus. Na classe de adultos, nós estamos estudando este trimestre a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais. E o que são os dons espirituais e dons ministeriais? É justamente a capacitação da igreja para fazer a obra do coração de Deus. E essa capacitação, quem dá é justamente o Espírito Santo. Ele quem concede dons espirituais, Ele quem concede dons ministeriais, levanta pastores, levanta mestres, doutores, profetas, evangelistas,
apóstolos, é o Espírito Santo que concede o dom da profecia, da interpretação de línguas, da operação de milagres, das curas, e com isso o Evangelho, o reino de Deus, vai se expandindo, pessoas são salvas, libertas, remidas, e o coração do Senhor se alegra porque Ele deseja que o máximo de pessoas seja salvo, que o máximo de pessoas tenham comunhão com Ele e assim sejam plenamente, verdadeiramente felizes. Queridos, o Espírito Santo de Deus não tem por missão apenas o Antigo Testamento, o início da igreja no Novo Testamento. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso consolador. Hoje, Ele está conosco. Hoje, Ele habita no nosso coração. Hoje, nós somos templos, casa do Espírito Santo de Deus. E você pode pedir, você pode ter essa experiência gloriosa, ter o Espírito Santo morando em seu coração, como seu amigo, como seu conselheiro, como seu mestre, como seu ajudador. Peça a Ele que Ele venha morar em seu coração, que Ele venha cada vez mais se fazer presente, que você tenha um coração cada dia mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que Ele possa se revelar cada dia mais em sua vida e fazer de você instrumento dele na terra, fazer de você um vaso nas mãos dele. É maravilhoso, é glorioso ter o Espírito Santo de Deus como nosso consolador, como o nosso amigo, como o nosso ajudador. Ele deseja morar em nosso coração, ser o nosso mestre, o nosso professor. Depende de mim e depende de você. Peça a Ele e seja ricamente abençoado. Amém, queridos? Amém, queridas? Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa ser o seu amigo, o seu consolador, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço.